a Luana Carraro foi, sei lá, roubada. Todo esse investimento que você fez foi por água abaixo. Então, foi dinheiro de um trabalho que você vai ter que reconstruir tudo de novo. E, às vezes, pode ser muito mais caro para você chegar no patamar que você chegou. Olá, pessoal, tudo bem? Paulo Zamboni, CEO da Registro Feito. Estamos aqui hoje para começar mais um Momento Criativo. E hoje com uma convidada especial, Luana Carraro, que é coordenadora do NAC, e também a Ângela Favin, que é minha esposa e também faz parte do nosso time e agora é coordenadora da Registro Feito. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei para você que vai assistir a gente depois, mas é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Então, sim, hoje eu estou como coordenadora do NAC, né, que é o Núcleo de Assessorias e Consultorias da SIC. Foi onde eu conheci a Ângela. E também hoje eu estou CEO da Reset Finanças, que é uma startup de educação financeira, em sociedade com o Rafael Brandeleiro. Mas tenho também a minha empresa, a Luana Carraro Finanças, que é de mentorias financeiras. Então, é isso aí. Olá, então, como o Paulo mesmo mencionou, eu sou a Ângela Favin. Sou coordenadora aqui na Registro Feito e hoje nós vamos bater um papo, né, sobre finanças, sobre registro de marca e tudo que envolve o mundo da propriedade intelectual. Bacana, bacana. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos de você perder a sua marca. Mas antes de tudo isso, a gente gostaria de bater um papo com a Luana para entender como que ela entrou nesse mundo, qual é a trajetória profissional dela. Você podia falar um pouquinho para nós como que você começou, quem é a Luana Carraro na fila do pão? Né? Muito bom. Então, eu sou de Ceará, Santa Catarina, né? Começando, não sou de Chapecó, nascida de Ceará. Já morei em alguns lugares desse Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. Desde a minha infância, eu saí com 11 anos de Ceará, né? E aí, por conta do profissional do meu pai, a gente acabou passando por algumas cidades. Diferente do que todo mundo imagina, eu sou formada em engenharia ambiental. Não tem nada a ver com a área de finanças, mas me formei como engenheira ambiental. E depois da formação, eu trabalhei apenas 6 meses nessa área de formação. Lá em 2016, foi quando eu atuei na área. Em 2017, a gente voltou aqui para Chapecó por questões familiares, né? E foi uma mudança bem radical. De uma semana para outra, estava todo mundo demitido e de volta para cá, justamente por conta de situações familiares. E aí, como todo mundo estava desempregado, na época eu estava fazendo engenharia de segurança do trabalho em Goiânia. Aí voltei para cá, tinha recém começado uma turma na UCEF. Entrei, dei sequência, conheci uma colega e ela me falou que havia vaga para trabalhar na linha de produção da cooperativa aqui da cidade, né? Como não dava para escolher não tinha muitas opções e já tinha mandado o currículo para N escritórios de consultoria ambiental e nada tinha dado resultado, eu falei, não, tudo bem, vamos lá, né? Porque não estamos podendo escolher. Aí fui selecionada, comecei a trabalhar na linha de produção durante 6 meses. Depois de 6 meses, passei por um processo seletivo interno e comecei a trabalhar como assistente administrativo do setor de manutenção. E foi onde eu fiquei 4 anos. Mas desde quando eu entrei, eu sempre falava que eu queria voltar para a minha área de formação. Então, depois de 2 anos, mais ou menos, eu comecei a buscar cursos para entender qual área também da engenharia que eu gostaria de trabalhar, que eu me identificava mais. E aí, nessa busca de tentar me encontrar no profissional, eu comecei a seguir um canal de finanças para começar a aprender a investir. E aí, em 2019, eu decidi que eu iria fazer um curso de finanças no ano seguinte. E aí, no ano seguinte, eu fiz o primeiro curso de finanças e foi ali onde que foi a minha virada de chave. Então, uma coisa que eu busquei para aprender acabou para mim sendo meio que uma descoberta de propósito. Então, em 2020, fiz esse primeiro curso e depois fui buscar mais formações na área de educação financeira. E aí fiz todo um planejamento para, em 2021, sair da CLT e trabalhar somente com educação e entrar nesse mundo do empreendedorismo. Então, em agosto, no dia 11 de agosto de 2021, falo que aquele foi o melhor dia do ano, que foi o dia que eu saí, de fato, da CLT para começar a ser um real oficial, trabalhar como empreendedor. Então, foi a partir disso que eu entrei no universo das finanças e estou até hoje. E aí, de lá para cá,
Vamos dizer que foi só sucesso? Claro que vamos dizer. Mas foi muito crescimento e muito aprendizado, né? Então, 2022 foi um ano que eu fiz muitos contatos. 2023 foi um ano que eu comecei a colher muito daquilo, do trabalho que eu vinha fazendo, não só de atendimento de clientes, mas dentro das próprias redes sociais, que aí impacta com a questão da própria marca, né? Da Luana Carraro Finanças, que acabou ficando como o nome da minha empresa. E esse ano também. Aí, ano passado, entrou a proposta de ter uma nova empresa em sociedade, que é a Reset Finanças. E aí, esse ano, tem essa divisão de funções, né? Sendo CEO de uma empresa e CEO de outras, duas CEOs, no caso, né? Tocando os 2 negócios. Que bacana, que legal a sua história. Eu tenho para te dizer que essa cidade de Ceará é uma cidade que eu conheço. Na verdade, eu também nasci lá. Tá? Sério? Sério, eu sou de Ceará, eu nasci em Ceará, mas eu vim para Chapecó muito novo. Eu acho que eu deveria ter 1 ou 2 anos, né? E toda a minha vida profissional eu vivi aqui em Chapecó, né? E é bem interessante escutar um pouco dessa história e saber que você tem um perfil muito parecido com a maioria dos brasileiros. Eu não sei se você sabe, mas hoje apenas 20% das empresas têm a marca registrada, tá? 20%, tá? Só que se você for levar em consideração empresas com 5, 10 anos, tá? Empresas que estão crescendo nas redes sociais e que estão tendo sucesso, 100% delas têm a marca registrada. Isso quer dizer o quê? Que existe um gap entre quando você começa um negócio e aí você expandir a sua marca e ter uma boa penetração e conseguir ter sucesso no mercado. Mas, mais cedo ou mais tarde, você precisa galgar esse espaço e você precisa passar por esse espaço. Muitas vezes, esse trajeto ele não é tão simples como a maioria das pessoas acham. Não, depois eu registro, aquela coisa, né? Sempre tem o jeitinho brasileiro, né? E a gente sabe que hoje o Brasil, até falando de estatísticas, o Brasil hoje ele é o 2º país com mais crimes digitais do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Tá? Só que lá nos Estados Unidos a gente tem um investimento 10 vezes maior do que o Brasil em cibersegurança. Tá? Então você imagina, hoje o Brasil é o maior celeiro de crimes e fraudes digitais. E muitas vezes o empresário, por questão de valores pequenos, que hoje eu digo que hoje o registro de uma marca custa menos de um salário mínimo, né? Ele acaba correndo muitos riscos. E a gente sabe que hoje em dia, na era da inteligência artificial, na era de muitas coisas, muitas novidades, esses pequenos erros podem se tornar o fracasso ou o sucesso de um negócio, né? Falando em estatística, recentemente o Sebrae, até no último podcast eu comentei, depois fui me aprofundar na leitura, o Sebrae divulgou algumas estatísticas e ele fala que as empresas que registram a marca, elas têm maiores chances se elas derem o primeiro passo com o registro, é como se elas tivessem um empenho maior, né? Elas se desenvolvem de uma maneira diferente e elas têm a maior tendência também a não fecharem as portas nos 2 primeiros anos. Olha só que então, eu achei bem interessante porque é como se o empresário, o empreendedor, ele levasse tão a sério a empresa dele e que lutasse de todas as formas para dar continuidade. Porque também o Sebrae também divulga, né, que há muitas estatísticas que se a empresa passar dos 2 primeiros anos, a tendência é que ela tenha uma crescente evolução, né? Então, achei bem interessante o Sebrae divulgar isso, porque vem de encontro com o que a gente fala muito, né? Que registrar a marca por registrar. Hoje, se você olha a tua marca e você mesmo não dá a devida credibilidade para ela, e diz assim, não, qualquer coisa eu troco, qualquer coisa eu mudo, né? A marca...
você mesmo não pegou aquilo para si, né? Eu vejo que é isso. Então, não, eu quero registrar a minha marca, eu quero que ninguém copie ela, não é troco a fachada, é só um nomezinho que eu troco. Não, aquilo é meu, né? Até na última rodada de negócios eu comentei sobre o registro da marca, gerar um filho. É a mesma coisa. Você engravidou, você já fica sonhando com os móveis do quartinho, você fica pensando como que vai ser os primeiros passos, as primeiras palavrinhas. Quando nasce a criança, você corre registrar. É teu, é meu filho, com o meu nome. E o registro da marca não é nada diferente. Por quê? Porque você sonha com o teu negócio. Você deposita tempo, você deposita energia, deposita dinheiro. E aí o que acontece? Quando ele nasce, o que você faz? Você não vai deixar aí para qualquer um vir aqui e registrar. Botar no nome dele algo que você sonhou e planejou, né? Então, achei bem interessante e fiz essa analogia com essas estatísticas do Sebrae. Mas veja, deixa eu só fazer um comentário, que a questão do registro de marca, eu vejo também que ela está muito atrelada à maturidade do empreendedor. Exato. Porque, por exemplo, se eu me pegar a 2021, 2022, quem que era a Luana Carraro na fila do pão, quando começou a bombar a questão de redes sociais, ainda mais pós-pandemia, começou a surgir muitas coisas. Tipo, é muito pequeno para as pessoas olharem e falar assim, não, essa daqui é a minha marca. Questão de maturidade, de mentalidade do empreendedor. Então, isso está atrelado. Mas aí, conforme você vai crescendo, você vai vendo, opa, se eu não fizer alguma coisa aqui, se eu perder isso daqui, são 3 anos de trabalho jogado fora. Que foi o que aconteceu, foi onde tocou a dor, né? Trazendo para a questão do registro da Luana Carraro Finanças. Porque no dia que a gente fez o treinamento de vendas e falaram, tá, se hoje roubarem o teu Instagram, o que faz? Por mais que eu tenha o checkzinho lá de verificado, eu entro em desespero. Tipo, ferrou, porque são 3 anos de trabalho crescendo uma rede social, crescendo um posicionamento profissional de autoridade, de conhecimento e tudo mais, para daqui a pouco, tipo, em poucos minutos você não ter mais nada e ter que começar de novo. Por mais que você já tenha passado e o ter que começar de novo não possa não ser tão dolorida, mas e todo o valor investido financeiramente. Desde contratação de marketing para você fazer tua marca, de branding, de criação de logotipo, o tráfego que você coloca ali, enfim, toda essa questão, às vezes é muita imaturidade do empreendedor que está começando. E sem contar que tem aqueles que começam, tipo, se der certo, deu, se não der... É só uma tentativa. É só uma tentativa. Né? Daí não faz nenhum esforço para crescer o negócio, muito menos para registrar uma marca. Exatamente. É legal, Luana, porque você entrou bem no ponto onde eu queria chegar. O teu caso é um caso bem diferente da maioria dos empresários, porque você utiliza o teu nome. Assim como um médico, assim como um advogado, um arquiteto e vários outros profissionais. E muitas vezes o profissional, quando ele usa o nome dele, nome e sobrenome como marca, ele acha que está protegido, que ele vai poder usar o nome para sempre. Só que ele não sabe que quando você registra uma marca em determinado segmento, por mais que seja um nome de pessoa física, não pode existir 2. Você imagina se aparece amanhã um outro cantor com o nome de Roberto Carlos. Você acha que ele vai ter credibilidade no mercado? Não. Exatamente. E assim funciona com nome e sobrenome. Tá? E você é um exemplo bem claro do que pensar estrategicamente na marca faz todo sentido. Você tem um nome e sobrenome, você tem o teu segmento de negócio e o que você fez? Você registrou a tua marca porque você tem medo de perder todo o trabalho que você construiu nas redes sociais, você tem medo de ter que perder tudo aquilo que você já investiu e já gastou com isso. Então, é muito legal isso. Porque você, por mais que você utilize um nome e sobrenome, você hoje leva isso como uma marca. E ela é uma marca, né? Então hoje as pessoas enxergam o seu escritório como uma marca Luana Carraro. Exatamente. E é justamente isso. Se não fosse ver essa questão, tá? Se eu perder isso, perder o Instagram, não é nem falando de
posicionamento ou qualquer outra coisa, né? Mas perder um arroba de Instagram, o transtorno que iria me dar já é o suficiente para, esse negócio que precisa ter marca registrada, porque senão ferrou com tudo, já que é o principal meio. E da mesma forma o domínio, né? O domínio de site. Se você não... Porque o que pode acontecer, eu acho que vocês já devem ter recebido exemplos. A pessoa tem a marca, mas quer criar um site, não pode porque já tem esse domínio registrado por uma outra pessoa. E aí você tem que fazer toda uma reestruturação do teu negócio, da tua empresa, por conta do nome. Então, isso acaba... Tá, e aí todo o trabalho que você vê em crescendo, as pessoas já te conhecem por conta daquele nome. Vamos pegar o exemplo do Roberto Carlos. Imagina que todo mundo sabe quem é ele. Se aparecer outro, ninguém vai descredibilizar ele ou vai dar tanto problema, porque ele já tem toda uma imagem por cima dele, né? Mas imagina que alguém vai lá e cria um site chamado Roberto Carlos. E aí, que não é o Roberto Carlos que a gente conhece, o famoso, né? O cantor. E aí o cantor quer aquele site. Ele vai ter que desestruturar toda a marca dele, vai ter que mudar qual que é a estratégia, que ele vai ter que fazer todo um outro pensamento, pensar em outras situações para conseguir ficar com o mesmo nome, ou conseguir usar o mesmo nome, mas com alguma coisa diferente para que ele consiga. Sabe que, Luana, pegando esse gancho do nome, né? Eu sempre estou do lado do time comercial, né? Eu coordeno o comercial aqui da Registro Feito. Então, muitas vezes, na nossa abordagem com o nosso cliente, é exatamente isso. É o proteger a marca, blindar o seu nome, né? E aí, num desses contatos, eu estava comentando com vocês, a questão de a pessoa não poder usar o próprio nome numa consultoria. Aconteceu. Né? Ah, mas é o meu nome. Ok, mas o teu nome já está registrado com o nome, o sobrenome, né? E dentro do INPI existe uma classificação. Então, essa pessoa também dava treinamentos e consultorias. E essa outra pessoa que já tinha a marca registrada atuava no mesmo segmento. Então, mesmo sendo o teu nome e o teu sobrenome, isso não quer dizer que você tenha total liberdade para usar ele como marca. Então, é bem interessante. Vamos falar de números de novo, né? Hoje, o INPI está registrando, em média, aproximadamente 50 mil pedidos de registro de marca por mês. Hoje, é extremamente complexo você achar uma marca disponível em alguns segmentos de negócio para você construir uma marca. Verdade. E por isso, a grande tendência que a gente vem observado é registrar nomes compostos, assim como nome e sobrenome. Né? Então, as marcas hoje elas estão indo para algumas variantes. Né? Outra coisa bem interessante também é que o nome, ele quando a gente fala em termos de órgãos de registro, por exemplo, registro.br, que é onde que a gente faz o registro de domínio do nosso site. Sites como redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, eles estão exigindo o certificado de registro como uma prova que você é titular daquele domínio. Tá? Então, assim, se tem alguém que já registrou uma marca e você precisa daquele domínio, se você tiver o certificado da marca, isso ele sobrepõe sobre a anterioridade da outra pessoa. Ou seja, por mais que a outra pessoa começou um processo e registrou aquele site, aquela rede social antes, se você tiver a marca registrada, você tiver o certificado de registro, você tem direito de preferência sobre aquilo. E dessa mesma forma é o que tem a jurisprudência. Né? Então, se alguém já está utilizando uma marca e você provar que você tem um registro dessa marca, você consegue fazer com que a pessoa pare de utilizar, seja uma marca ou seja uma rede social, um site. Então, isso é muito interessante, né? Uhum. Eu vejo que quando a gente fala em 50 mil novos pedidos por mês, isso é muita coisa. Então, eu vejo também que está elevando o nível de consciência das pessoas de que é o meu nome, eu preciso registrar.
né? É uma empresa pequena, eu estou começando, mas é preciso registrar. A gente tem registrado também a questão das metodologias nos direitos autorais. Então, essa consciência está, né, está se elevando dia após dia. Então, isso é primordial. Me fala um pouquinho, Luana, eu queria entender, até para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão aí, o porquê que você acha que muitas vezes o empresário ele não dá valor para o registro da marca no início e que depois de um certo tempo ele consegue melhorar essa consciência em relação ao registro, né? Você acha que muitas vezes é falta de conhecimento, muitas vezes o empresário ele não está preparado, ou muitas vezes o negócio dele não está pronto. O que você acha que é? Como que a gente poderia, de repente, direcionar os empresários, que muitas vezes eles estão nesse caminho, eles estão nesse meio, nesse processo, e muitas vezes eles ainda não formaram uma consciência, mas eles estão muito próximos de fazer isso. Então, de repente, seria legal você falar um pouquinho mais sobre isso, até para contextualizar como que você chegou até essa consciência do valor real da tua marca hoje, o porquê que você disse, não, está na hora de eu registrar a minha marca, mesmo sendo o meu nome de pessoa física, eu preciso ter essa marca registrada. É bem, vamos dizer que é bem complexa responder essa pergunta, porque esse também é um assunto que, por incrível que pareça, não converso com os mentorados que são PJ e que têm já a sua empresa, né? Então, não é um assunto que, vamos fazer organização financeira, ver precificação do negócio, beleza. Mas agora vamos colocar no planejamento o registro da marca, né? Então, não é um assunto comum, assim, que está bastante no dia a dia do empresário. Mas o que eu vejo é que tem essa questão da maturidade e da consciência. Porque, por exemplo, na Reset Finanças, a primeira coisa que a gente fez foi registrar o nome. Antes de saber o que a gente ia vender, a gente já deu início à questão do registro da marca, justamente por ser uma startup, por ter 3 sócios ali que iam estar tomando o negócio, né? Agora são só 2. Mas, enfim, a gente teve essa consciência de início. E por mais que a Luana Carraro Finanças já existia, não foi o suficiente de, eu sei que aqui está sendo registrado, por que não vou registrar a minha? Então, teve essa questão da consciência individual, vamos dizer assim, né? Porque a Luana Carraro Finanças hoje é praticamente eu sozinha. Mas o ponto que fez eu olhar para isso e registrar foi justamente o ponto que a Ângela falou naquele. E se você perder o Instagram? Porque a minha, digamos assim, entre aspas, a minha vida de trabalho profissional, ela tá sendo criada, ela foi criada muito lá, é a minha rede social mais forte. E aí, como teve um crescimento considerável esse ano, eu pensei, meu Deus, se eu perder todo esse trabalho dos últimos 3 anos, o que vai ser, né? Nossa, começar do zero. E daí, só de pensar o trabalho que eu vou ter, já cansei só de pensar no trabalho que eu teria que fazer e no estresse que eu teria que passar de novo para começar tudo do zero, vamos dizer, já me deixou cansada. Então, eu vejo que é isso, sabe? Essa questão da consciência, da maturidade, do próprio empresário não ver que a marca dele pode ser, de fato, uma marca, não olhar. É igual, vamos pegar a PJ, que é MEI, que não se considera empresa ainda, né? Então, a marca, o registro da marca é mais ou menos, vamos fazer essa correlação, né? Como se, eu tenho minha empresa, mas a minha empresa é meu nome, mas se eu sou MEI, eu não sou direito uma empresa, não tenho essa mentalidade de ser uma empresa. Então, com a minha marca, eu também não vou deixar para quando crescer, ou vou deixar para quando o negócio fica sério, que daí a água bate na bunda, que aí você precisa correr atrás do prejuízo, né? Porque daí, ou quase do prejuízo, quando você se sente ameaçado de alguma forma. Então, eu vejo que falta mais essa conversa no dia a dia, por mais que hoje a gente entenda essa necessidade, mas eu vejo que às vezes pode ser muito isso. A água bateu na bunda ali, só vai resolver quando não tem muito mais o que fazer. Essa semana, conversando aqui numa reunião interna, nós estávamos falando sobre o nosso Instagram, que o nosso Instagram, ele é muito mais consultivo, educativo, né? Porque hoje, embora nós tenhamos essa grande parte, né, da população, mais de 50 mil
novas pessoas, PJ ou PF, empresas que registram ou entram com um pedido junto ao INPI, mas nós ainda temos uma fatia do mercado que não tem essa consciência, né? Então, nós estávamos conversando que o nosso Instagram, se a pessoa entra lá, ela já vai ter algumas noções. O que é registrar uma marca? Por que registrar uma marca? O que eu perco se eu perder? Né? É meio redundante, mas o que eu perco se eu perder a minha marca? Então, nós temos essa preocupação quanto empresa de propriedade intelectual, de que as pessoas... Como a gente vive nesse meio, para nós é uma coisa óbvia, mas quem está de fora, como você falou, talvez não seja tão óbvio assim. É igual aquela máxima do óbvio das finanças. Se você não tem dinheiro, você não gasta. Mas quantas pessoas que gastam mesmo não tendo dinheiro? Exatamente. É um óbvio, aquele óbvio que precisa ser dito, né? Exatamente. Então, nós, quanto empresa de propriedade intelectual, a gente faz toda essa parte educativa, né? A gente precisa conscientizar. Eu sempre falo muitas vezes que nós fizemos um trabalho de formiguinha no sentido de que a primeira vez que eu entro em contato com um lead, um cliente, ele é frio, né? Eu não sei como ele vai me receber, se ele já tem essa consciência, não, eu preciso, não vou fazer agora, ou não quero. Eu não sei como eu vou encontrar aquele cliente. Então, muitas vezes, na primeira vez que eu entro em contato com ele, eu vou criar essa parte educativa. Não, é necessário registrar a marca por esse motivo. No segundo momento, é que eu vou conseguir vender. E aí tem outro ponto, deixa eu só falar para não esquecer. Tem a questão, por exemplo, o empreendedor que está começando, que abriu o CNPJ dele, vai lá e abre como MEI. Então, a gente sabe que tem um limite de faturamento do MEI, que não é um limite alto mensal também, né? E aí, muitas vezes, o negócio dele, ele está tão focado em fazer o negócio dele crescer, que o registro de marca vai ficando. Porque por mais que seja um salário mínimo, ou menos, né, que um salário mínimo, é um valor que dentro de um faturamento, vamos pegar do MEI que é 6.750 por mês, é um valor considerável para ele naquele momento. Então, porque ele vai... Geralmente os empreendedores começam por necessidade, não tem nenhuma preparação financeira por trás no CPF dela. Então, tudo que entra praticamente sai. E aí, o que sobra vai acabando investindo ali um pouquinho. E aí, essa é a coisa que vai deixando. Até conseguindo fazer mais caixa. Então, esse também pode ser um ponto do pessoal não ter essa maturidade ou essa consequência de entender que o negócio dele é um negócio sério e que ele precisa registrar a marca para não perder quando ele estiver crescendo ou quando ele já tiver crescido, digamos assim, né? Então, eu entendo que, às vezes, o financeiro... que o registro de marca não é um valor absurdo para fazer, mas pensando nesse pequeno empreendedor que está iniciando, para ele qualquer R$50 vai fazer diferença. Pois é, mas aí a gente entra num espaço assim bem delicado. Sim, com certeza. Por quê? Porque muitas vezes o empreendedor ele acha que beleza, eu vou deixar o registro para depois, porque é um valor que de repente hoje vai me fazer falta, né? Pô, eu tenho no meu faturamento aquele vai representar, sei lá, 10, 15, 20%, então muitas vezes eu vou deixar de investir nisso. Só que aí tem o outro lado. Ele não percebe que o quanto ele vai perder com essa falta de registro. Sim. Né? Se ele receber, por exemplo, um processo judicial, se ele tiver que mudar do dia para a noite toda a comunicação da empresa, né? E aí tem toda uma questão sentimental também de fazer essa mudança, e muitas vezes, por mais que você grite, esperneie e tal, não tem o que fazer, né? Depois que já tem uma marca registrada em determinado segmento, você vai ter que mudar a marca. Então, esse é um processo bem complicado. Sim. E muitas vezes é aquela coisa, a pessoa tenta economizar de um lado, mas pelo outro lado, ele vai estar tendo um custo muito maior. Sim. Hoje eu estive numa reunião do BNI, que eu participo, eu sou membro aqui em Chapecó, e aí nós tivemos uma apresentação bem interessante de um empresário falando sobre a questão da gestão de obras, né? De você contratar um profissional que vai fazer a gestão da obra. Muitas vezes você vai construir uma casa, você vai construir aí, sei lá, uma sala comercial, um
escritório e tal, e você pensa, pô, pagar um profissional para gestão de obra é mais um custo. Mas não é. Por quê? Porque profissionais que já trabalham nessa área, eles conhecem os fornecedores, eles sabem os preços, eles sabem os impostos que se paga. Na grande maioria das vezes, a economia que se tem é muito maior que o investimento que você vai ter em cima do profissional. E isso acontece também no segmento de propriedade intelectual. Por quê? Porque muitas vezes os empresários eles acham que ele pode ir lá e fazer sozinho, ou de repente pedir para alguém fazer um favor e tal. E quando isso acontece, você está fazendo muitas vezes até sem o conhecimento nas leis, sem fazer uma boa pesquisa. E aí você vai gastar para fazer um processo meia boca, depois você vai perder aí 1 ano e meio, 2, 3 anos esperando esse registro, e aí vem a surpresa, não pode ser registrado, a marca não passou, e aí você tem que começar tudo do zero, e o tempo que você perdeu em relação a isso também. E nada que um planejamento financeiro não resolva. Essa questão, né, do financeiro que eu comentei, né, do MEI ou desses pequenos que estão iniciando. Só comentando uma situação, desde quando eu comecei a trabalhar com mentorias, que foi em janeiro de 2021, o primeiro investimento que eu fiz foi em marketing. Então, que ela está comigo até hoje, a Andressa, fazendo uma estratégia de marketing. E desde o começo, ela sempre foi a pessoa que falava para mim, registra marca, faz domínio. Por mais que eu demorei ali esses 3 anos para fazer, mas desde o começo ela falava para registrar marca, para não deixar para depois, porque as pessoas podem roubar. E hoje tem muita gente que pode fazer isso, né? Ser o mau caráter que vai lá e registra para depois te cobrar, digamos assim, né? Ou tentar alguma vantagem em cima disso. Mas ela era uma pessoa que sempre me falava para registrar marca. E qualquer movimento que a gente fazia nas redes sociais, desde a criação de um curso, de um workshop, a gente sempre entrava no site do NPI e pesquisava se aquele nome... Por exemplo, da Minha Grana Cuido Eu, que era um workshop que eu dava. Se não estava registrado para a gente conseguir usar. Então, vejo que tem profissionais também que trabalham nessas áreas, né, de marketing e tudo mais, que podem ser um braço muito forte para ajudar os empreendedores e empresários que estão iniciando seus negócios. Porque ela sempre pegava no meu pé para eu registrar a marca. E aí, quando eu falei para ela, registrei a marca, ela... até dançou tava na hora, né, minha filha? Mas... Hoje, Luana, só para te ter um entendimento da importância, né? Por isso que eu te falei que quando a gente fala sobre conscientização, quando a gente fala sobre educar os nossos clientes, a gente educa os nossos fornecedores e parceiros. Hoje, mais ou menos 70%, né, Paulo, dos contratos que a gente fecha aqui é indicação. Por quem? Vem através de agências de publicidade, agências de marketing, estúdio criativo, né? Então, hoje, a gente tem isso de parceria justamente porque a gente dá treinamento, a gente está sempre atualizando eles para que eles eduquem, eles estão com a faca e o queijo na mão. Outra parceiros nossos são os contadores, eles estão abrindo as empresas, né? Então, a gente hoje é conveniado com o Sindiconte, aqui de Chapecó, e que eles trazem os clientes para nós, justamente com esse intuito. A gente passou nosso conhecimento para eles, e aí eles passam isso lá na ponta, e aí recai para nós. Então é bem legal, bem importante o que você falou sobre as agências de marketing, né? E tu vê como essa questão financeira é uma coisa bem impactante também, né? A gente dá muito valor para essa questão e a gente enxerga que a questão financeira, muitas vezes, para o empreendedor que está começando, é algo que realmente faz muito sentido. E nós fechamos uma parceria recente com o Banco Sicredi, tá? Onde nós somos a primeira empresa aqui da região que trabalha com propriedade intelectual, onde você vai poder contratar serviços de propriedade intelectual
direto com o registro feito, aonde a gente vai fazer toda a simulação e você vai pagar lá em 24, 36 vezes, direto com o banco, direto na conta que você tem com o Banco Sicredi, né? Então essa é uma parceria muito bacana que vai incentivar muitos empreendedores, né, a investir no registro de marca, justamente no momento que muitas vezes essa questão financeira é importante ou que de repente ele não tem aquele valor para pagar à vista, né? E agora eu vou fazer um adendo. Preste atenção, meu caro ouvinte deste podcast. Qualquer R$50 que importa para você, não tem mais desculpa agora. É bem legal essa questão do... Quando o Paulo fala da questão do Sicredi, né? 24, 36 vezes para pagar, isso vai ser uma condição que o cliente mesmo vai acertar diretamente com o Sicredi. Mas tem uma outra preocupação, né? Que a registro feito desde o início, a nossa missão, nossos valores são pautados que... Isso já foi falado em vários podcasts aqui. Nós estamos interessados em vender... Sim, mas a gente não vai vender qualquer coisa e de qualquer jeito, né? Então, hoje nós nos preocupamos porque é interessante que eu venda? Sim, o meu negócio funciona através de vendas, mas é interessante que você tenha o registro da tua marca. Então, essa parceria com o Sicredi, visa exatamente isso, né? É facilitar as formas de pagamento para que o registro da marca não seja o setor financeiro não seja um empecilho, mas um facilitador para o registro da marca, né? Então, é nessa questão, né, Paulo? E vai de acordo com o nosso propósito, que é proteger as grandes ideias. A gente sabe que muitas vezes você tem excelentes empreendedores, excelentes negócios, muitas vezes que acabam errando e que podem falhar por erros muito simples, né? Que como essa questão de você proteger o maior bem da sua empresa. Eu já usei isso em algumas vezes e eu sempre falo, né, que você construir uma empresa, construir uma marca em cima de um terreno que não é seu, tá? É muito complicado, porque quando você está crescendo, você se deu conta, aquilo lá não é seu e acaba desmoronando tudo, né? Exatamente. É por isso que eu falo da gestação, o Paulo usa o exemplo do terreno, né? E agora não tem mais desculpa do financeiro. E não tem mais desculpa do financeiro. Então, tem todas as possibilidades, né? Nós temos um time muito assertivo, né? Uma equipe treinada, né? E nós somos especialistas no assunto de propriedade intelectual. Então, nós fizemos a nossa parte sendo o mais assertivo possível, tanto na pesquisa, né? Na questão da credibilidade também. Somos 100% transparentes com os nossos clientes. Se porventura tivesse lá algum nome, alguma marca como Luana Carraro, na questão no segmento financeiro de consultoria e mentorias, que é o que você presta, jamais eu falaria para você que passaria sabendo que não passa, né? Então tem toda essa questão também que envolve. Nós temos uma equipe de comercial que atende vários tipos de clientes, né? E quando a gente faz os nossos treinamentos internos, a gente conversa com o pessoal, é muito nítido essa questão da maturidade do cliente, sabe? E quando que a gente sabe que aquele cliente é um cliente que vai registrar a marca ou aquele cliente que vai só nos enrolar, vai só pedir o preço? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é aquele cliente que tem o brilho no olho. Aquele cliente que tem um projeto, que tem um sonho, que ele está investindo naquilo porque ele realmente acredita naquele negócio. Tá? Então, isso é uma das coisas que fica muito clara para nós, né? Investir numa marca é quando você está pronto, né, para crescer e para fazer sucesso. O empreendedor não tem plano B, né? O plano B é fazer o A dar certo, né? Exatamente. Então ele investe de fato para que as coisas aconteçam e se blinda do que pode dar de errado, né? Legal. Vamos falar um pouquinho também, já que você é especialista nessa parte financeira. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a questão do registro da marca, é muito difícil a gente ter isso como um bem ativo, né?
a gente poder contabilizar ele como um bem ativo, né? Você sabe se existe alguma forma do empreendedor conseguir conciliar isso ou, de repente, trabalhar de alguma forma para que a marca também tenha seja avaliada no ativo da empresa junto à parte financeira? Eu digo isso para negócios menores, porque eu sei que negócios de médio e grande tamanho existe o valuation, existe todo um trabalho que é feito. Mas o pequeno empresário, como que a gente consegue mensurar hoje quanto que vale um negócio? Você sabe alguma coisa sobre isso, de repente? Então, eu acho difícil mensurar para o pequeno negócio, porque quando a gente vai para o grande, ele tem questão do valuation, como você falou, já é uma grande empresa, já tem, né? Para o pequeno, eu vejo que nessa questão do registro de marca, se a gente for pegar no palpável, vai ser justamente isso. O quanto que ele investiu do negócio dele, que está começando ali, e N investimentos, desde do fato dele contratar o marketing, dele não registrar o nome dele, no caso, mas o estudo que ele fez para ter aquela marca, todo o investimento para construir de fato aquela empresa, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está há 2 anos vamos pegar a Luana Carraro Finanças como exemplo, né? Luana Carraro Finanças, 3 anos, vamos só de tráfego, uma média de R$400 por mês, né? Se você faz isso em 3 anos, o valor ele vai ser bem considerável. Isso a gente está falando só de tráfego. Aí você pega a questão do custo de fazer um branding, de colocar uma logo 2, 3 vezes que você fez isso ao longo desse tempo. De você criar todo o conteúdo, trazer autoridade, utilizar das suas redes sociais. Isso, se você colocar na ponta do lápis e se você tem pelo menos uma planilha de organização financeira dos investimentos que você fez dentro da tua empresa, você vai ter o valor lá. Até hoje eu investi X mil reais na minha empresa. E aí, quando você perde a Luana Carraro foi, sei lá, roubada. Ou pegaram e substituíram e não tem como pegar de volta. Todo esse investimento que você fez foi por água abaixo. Então, foi dinheiro de um trabalho que você vai ter que reconstruir tudo de novo. E às vezes pode ser muito mais caro para você chegar no patamar que você chegou. Então, não vejo valor nesse sentido de valuation. Minha empresa tá valendo X reais, porque é uma empresa pequena, mas o investimento que você fez para essa pequena empresa começar a crescer, se você colocar na ponta do lápis, desde até mesmo... Claro que conhecimento ele é impalpável, né? Você paga ali um curso, mas imensurável. Isso. Mas você paga um curso, você não vai mais... E todo o tempo que você se dedicou para aquilo, que você já colocou aquilo em prática... Eu vejo que é muito nisso, sabe? Colocar na ponta do lápis cada centavinho que você teve para construir a tua marca que você tem até então. Se você colocar e pensar, nossa, se eu perder isso... Eu tenho que fazer tudo isso de novo, só que daí ainda com o peso da perda, né? Lidar com as emoções e provavelmente vai ser mais caro, porque se eu pagava R$400 de tráfego há 2 anos, 3 anos atrás, hoje não é mais isso que eu preciso colocar, é no mínimo o dobro, né? Então tem toda essa questão do valor do dinheiro no tempo também. Legal. Você como consultora, né? E também hoje diretora do núcleo de assessoria da SIC, né, o NAC, você percebe essa falta de maturidade dos empresários, assim como na questão da marca, em outros setores da empresa também, essa falta de maturidade nessa percepção dos valores de uma marca, você percebe essa falta de maturidade em outros segmentos quando o empresário está começando? Sim. Como é que é isso? Vamos falar do senhor Melito. O Melito é meu pai, né? Ele tem a marca dele hoje, com um colega dele, que é Possible em Melito. E a gente sempre fala, né? Registra marca, mas é uma coisa que não dá bola. Justamente por isso, porque é uma marca que está começando, é uma coisa pequena, que não tem um nome, assim, grande, né? Que não... expressivo, assim. Então, tipo, essa consciência ainda não chegou. Não só com ele, com outros colegas, né? Que a gente consegue perceber que é minha empresa, mas...
tá ali, ou porque é só o nome da pessoa também, né? Tipo, não vou registrar meu nome. A percepção que muitas vezes o empresário, ele, quando ele começa, ele tem uma percepção, digamos assim, ele não consegue ter uma percepção sobre os valores da marca. Muitas vezes não acontece em ele errar em algumas estratégias da empresa por ele também não ter um entendimento. Talvez, né, Paulo? Exatamente. Ser mais resistente em ter um BPO financeiro terceirizado ou sim, com certeza. E justamente por isso, porque o empreendedor, quando ele está iniciando, né, num segmento qualquer, vamos pensar assim, e eu vou trazer um pouquinho dos exemplos que eu tenho dentro das mentorias que eu presto para PJ. Então, ele está tão focado naquilo que ele quer entregar e na especialidade que ele tem, mas aí ele não entende que ele precisa ter um comercial bem feito, que ele precisa ter um financeiro bem feito, e vai perceber essas situações no momento em que a água bateu na bunda, ou porque não tem mais dinheiro, tá sempre correndo atrás do rabo, ou porque não consegue vender, então não sabe como vender, ou tem um time que não consegue fazer a gestão daquele time, por mais que seja uma ou duas pessoas. Então, os pequenos empreendedores que geralmente fazem tudo no início, né? E daí quando começa a crescer tem essa dificuldade, mas fica muito focado na especialidade que ele tem. Então eu sou especialista em, sei lá, micropigmentação. Então, vou lá e faço a micropigmentação. Mas eu esqueço que eu tenho que eu tenho que gerir também, daqui a pouco, o assistente, que eu tenho que olhar para o comercial, que eu tenho que olhar para o financeiro. E aí só fica focado ali na especialidade e esquece das outras nuances. No máximo, vai olhar um pouquinho para o marketing, porque sabe que isso acaba divulgando o trabalho e tudo mais, né? Mas tem essa questão de ter essa falha de entendimento. Legal, muito bacana. Luana, gostaria de te agradecer, então, pela participação. Gostaria de agradecer a Ângela também por esse papo legal de hoje, né? Gostaria de agradecer os ouvintes por nos assistirem aí e convidamos vocês a nos seguirem nas redes sociais. E então seria isso. Eu vou agora te passar a palavra para você fazer aí o teu pronunciamento final, com a Ângela também, para que vocês possam se despedir e de repente fazer as últimas considerações. Muito bom. Então, eu vou começar agradecendo pelo convite e também deixando um pequeno mimo. Esse é um livro no qual eu sou coautora, é um projeto que conta histórias só de mulheres empreendedoras, que provavelmente muitas não devem ter o seu registro de marca. Mas muito legal, muito obrigada. É um projeto bem bacana esse. E gostaria de dizer para você que está nos ouvindo que olhar para a marca sim é importante. Então, se você está iniciando, se você já tem um negócio consolidado, olhe para esse pequeno detalhe dentro da tua empresa. E uma outra coisa que eu vou falar para a pessoa, independente de qualquer coisa, guarde dinheiro. Isso aí. Porque para as finanças é muito importante. Passe o seu Instagram também, Luana. Divulgue seu Instagram. Vou divulgar. Então, o meu Instagram é @luanacarrarofinanças. Vou também divulgar o da Reset, que é @resetfinanças, na qual eu sou sócia e fundadora. E é isso. Muito obrigada. Muito bem. Ficamos muito felizes com a participação da Luana, né? Ela que é coordenadora do NAC, foi através do NAC que eu conheci ela e sei da profissional excepcional que ela é. Então, ficamos muito felizes. Convido vocês a seguirem também nós nas redes sociais, nosso canal no YouTube também, do Momento Criativo, da Registro Feito, que é bem legal. A gente coloca o podcast na íntegra. E também, né, Luana? Da mesma forma, também queremos entregar um mimo aqui da Registro Muito obrigada. Feito, em agradecimento à sua participação no nosso podcast. Muito obrigada. Legal, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado pelos ouvintes aí por prestigiar o nosso podcast. E nos encontramos no próximo Momento Criativo da Registro Feito. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.